Yosha não pronuncia esse nome. Todos, eu vim através desse vídeo gravar um testemunho para edificar e também servir de alerta para muitas pessoas. Mais ou menos uns 2 anos atrás, eu, com vários ensinos de internet, via pessoas falando, né, que o nome do nosso Salvador Jesus não estava correto, que o nome Jesus se pronunciava porco, e vários ensinos, né, que foram surgindo, falando sobre esse nome, e sobre o nome verdadeiro, que do Salvador que seria outro, e eu comecei a me envolver com estudos judaicos, messiânicos, e comecei a entrar em grupos, e comecei a participar de lives. E como eu era cristã, eu sou cristã batizada, já deve ter uns 5 anos, eu comecei a me envolver com estudos judaicos messiânicos. E através disso, eu comecei a trocar o nome de Jesus nas minhas orações. E eu comecei a interpretar, através do que eu aprendia, né, que Jesus não é Deus. E comecei a pensar e entender que Jesus era apenas um profeta, sendo que não é. Está tudo na Bíblia, gente. Jesus é Deus. Deus se tornou carne e veio habitar entre nós, né, para nos dar salvação. Então ele se tornou carne. Jesus é Deus. Jesus, através do nome de Jesus, ele salva, liberta, transforma, cura, faz milagres. Então nas minhas orações eu comecei a pronunciar outro nome que eu não gosto nem de falar. Eu vou só falar siglas porque é muito pesado esse nome. Esse nome para mim é muito pesado, misericórdia, não gosto de falar, que é Y-A-U-S-H-A. Eu comecei a trocar o nome de Jesus por este nome, e isso me trouxe um tormento terrível na minha vida, porque através desse nome eu comecei a fazer minhas orações e sempre clamar por esse nome, né? Então eu senti Jesus distanciando de mim. Eu comecei a ficar triste, deprimida, vivia chorando, não entendia porquê. E achava que assim eu ia me aproximar mais de Jesus, né? Mas não, foi totalmente o contrário. E eu tive 2 experiências quando comecei a pronunciar esse nome. Uma das experiências que eu tive, a primeira foi: eu estava dormindo com minha filha e meu marido, e eu senti uma presença ruim no quarto e senti alguém me puxando. Quando vi, eu estava dormindo, eu fiquei em cima da minha cama e via eu, minha filha e meu marido dormindo, deitados. E quando dei por mim, eu já estava dentro de uma cova e eu vi, não sei se foi 2 ou 3 demônios imensos ao redor dessa cova. Eles tinham uma cabeça tipo de um morcego. Eu não sei se era uma aranha gigantesca, porque tinha aquela cara de um morcego com aqueles dentão e o olho vermelho, e era todo preto com aquelas pernas imensas, tipo aranha gigante. Eles ficavam rindo de mim e jogando terra em mim. E eu ficava sufocando com aquilo, né? Jogando terra, e eu comecei a sufocar. Aí nisso, eu comecei a gritar por esse nome, né, pedindo ajuda para ele, né, que é Y-A-U-S-H-A. E eu comecei a implorar ele para me tirar dali. E aí, quanto mais eu falava esse nome, clamava por esse nome, mais eles riam de mim. E eu fiquei cansada, gritei minha mãe, gritei meu pai, saí gritando por mim para tentar socorro, para me tirar dali, porque era muito real. O que eu estava vivendo ali era muito real. E aquela areia só me sufocando cada vez mais, né? E aí, por fim, eu não aguentei e falei, eu vou ter que clamar por Jesus, porque esse nome não está adiantando. E aí eu clamei por Jesus. E aí, quando eu me vi que eu clamei por Jesus, eu saí daquela situação e já voltei para o quarto e me vi dormindo. E naquele desespero de voltar para o meu corpo, porque eu queria sair daquela situação, com medo de voltar àquela situação. E aí eu tentando voltar para o meu corpo, eu tentei entrar pela cabeça, não consegui. Aí eu tentei entrar pelo umbigo, eu não consegui. E por fim, eu consegui entrar pelos meus pés. E voltei muito enjoada, muito tonta, com tudo rodando, passando muito mal.
E eu senti, na hora que eu via meu corpo deitado, era muito estranho, como se meu corpo fosse um tijolo, um balão inchado, não significasse nada, sabe? Meu corpo tava tipo um boneco ali, é muito estranho. Aí eu continuei ainda nessa situação de trocar o nome de Jesus, né? Aí passou umas 2 semanas, eu tive uma outra experiência. Apareceu na beirada da minha cama um ser com um capão preto, todo de preto. Eu não conseguia ver o rosto porque ele era todo preto. E ele tinha um chapelão na cabeça de um triângulo. Ele era um homem de capa preta, todo preto, roupa preta, um capão e um chapelão preto de triângulo, todo de preto. E aí ele apareceu na beira da minha cama. Eu já levei aquele susto, aquela presença horrível. E naquilo, ele me jogou dentro de um labirinto, igual de um jogo de videogame, cheio de lugar. E eu tentava entrar, correr, e ele ia correndo atrás de mim. E eu tentava entrar por vários lugares e não conseguia achar a saída daquele lugar. E aquela presença atrás de mim, e eu com muito medo, tentando achar a saída, não conseguia. E aí eu comecei a clamar por esse nome de novo, né? Que eu não vou falar, você sabe. Eu clamei por esse nome, nada de me ajudar. Chamei minha mãe, meu pai, nada de me ajudar. E eu já estava cansada de tanto correr naquele labirinto e não achava saída. E aí eu clamei por Jesus. E quando eu clamei por Jesus, veio uma mão imensa, de uma nuvem do céu. Essa nuvem baixou, essa mão imensa me pegou assim como um boneco e me tirou daquele labirinto. E aí eu comecei a entender que eu estava fazendo tudo errado e que Jesus, clamar por Jesus, só quando eu clamava por Jesus ele me salvava, me tirava daquelas situações horríveis. E aí ele me trouxe de volta para o quarto. E quando ele me trouxe de volta para o quarto, estava tudo rodando, eu sentia tudo girando. E eu senti aquela situação de novo, de enjoo, de tontura. Mas depois daquela situação eu consegui entender que eu estava fazendo tudo errado. E eu pedi perdão para Deus e me reconciliei com Jesus. E percebi que eu estava fazendo tudo errado mesmo. E voltei a fazer minhas orações com o nome de Jesus. E senti Jesus se aproximando de novo de mim. E passou alguns meses, eu tive uma outra experiência, mas essa foi boa. Que quando eu comecei a voltar para a presença de Deus e voltar para Jesus, porque eu tinha me distanciado por causa de falsos ensinos, falsas doutrinas. Eu comecei a me afastar de Jesus. E aí eu tive uma experiência boa também, uma situação que um demônio entrou no meu quarto de novo para me afrontar. E aí eu clamei por Jesus, o repreendi, né, em nome de Jesus. À mesma hora apareceu um escudo imenso na minha mão, no meu quarto, um escudo, tipo em forma de uma mão, mas era um escudo. E só desse escudo chegar perto desse demônio, esse demônio sumiu. Aí apareceu uma voz de trovão no quarto e ecoava o quarto inteiro. E meu corpo ficava elétrico com aquilo, dava vontade de chorar, dava vontade de rir, de pular. Ele falou algumas coisas pessoais comigo, de meus jejuns, das minhas orações, que ele recebia todas as minhas orações e os meus jejuns. Aquela voz de trovão que eu não sei se é Deus, se é Jesus, mudou minha vida, porque depois que eu tive essa experiência, eu comecei a me aproximar muito mais de Deus e ter muito mais temor e sentir muito mais a presença de Jesus. E foi maravilhoso. E eu só quero deixar esse relato aqui como um alerta para muitas pessoas que às vezes podem estar nessa mesma situação que eu estive, de dúvida, de incerteza, por causa de falsos ensinos diabólicos na internet, trocando o nome de Jesus por outros nomes. Sai desse engano, que isso é um perigo, isso é muito perigoso. E eu poderia ter até morrido numa dessas situações, porque é isso que eles queriam, porque eles me tiraram do corpo e talvez eu não poderia mais voltar. Se eu não tivesse clamado por Jesus, talvez eu não estaria aqui, poderia ter morrido ali mesmo. Então serve até de alerta para muitas pessoas que estão passando essa situação. E se você está nessa dúvida também, você pode pedir para Deus, você pode fazer uma oração, pedir Jesus para te mostrar a verdade, e tomar muito cuidado, porque isso pode ser um caminho sem volta, sabe? Ficar trocando o nome de Jesus por esses ensinos falsos. A paz a todos.